Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em 129 anos de república, o Brasil teve até hoje apenas 5 presidentes eleitos diretamente pelo povo, que terminaram seus mandatos. Se completar seu mandato em 2022, Bolsonaro será o 6º. No meio dessa história cheia de acidentes estranhos e mortes suspeitas, houve longos períodos de ditadura. A mais expressiva, o regime militar de 1964 a 1985. Até pouco tempo atrás, parecia um capítulo superado da história brasileira. Mas muita gente concorda que foi justamente aí que aconteceu o grande erro. A ditadura nunca foi passada a limpo. Nunca se fez um acerto de contas com a história. Essas páginas tinham muitas lacunas. E agora, são os militares que estão com a caneta nas mãos. Ao instalar a Comissão da Verdade, não nos move... Decreto assinado pelo presidente Michel Temer, que estabelece a intervenção federal. O Ministério da Defesa anunciou agora há pouco a saída dos 3 comandantes das Forças Armadas. Militares, como tanques e blindados, passarão nesta terça-feira pela... Na semana em que tanques passeiam por Brasília soltando fumaça no nosso futuro, hoje vamos falar com Natália Viana sobre o seu livro, Dano Colateral, que se aprofunda nessa crise e o que ela causa no corpo da nossa frágil democracia. Agora, no Pauta Pública 23. Olá, começa agora o Pauta Pública e não perca a conta, esse é o nosso episódio número 23. Eu sou o Thiago Domenici e logo mais farei 1 ano apresentando esse podcast, olha só que glória. Ao lado, óbvio, da minha parceira de microfones, Andréia Dipp. Olá, Andréia. Oi, Ti, nossa, 1 ano já de Pauta Pública, e quantos que a gente se conhece? Uns 20, talvez? Bom, vamos deixar pra lá. Talvez uns 20. Precisamos fazer essa conta. Vamos deixar pra lá, né? Que isso denuncia a nossa idade. Bom, o programa de hoje cai logo numa sexta-feira 13. É preparado contra qualquer tipo de azar, hein? Como vocês ouviram a personagem da semana, digo, a convidada de hoje é Natália Viana, que dispensa apresentações, mas a gente faz questão de apresentar mesmo assim. Ela é uma das fundadoras da Pública, ganhadora de diversos prêmios de jornalismo na carreira e logo mais estará em Harvard, muito chique. Chique demais. Mas além de tudo isso, ela também é escritora e seu trabalho mais recente, o livro Dano Colateral, vem dando o que falar, porque ele traz um aprofundamento de toda essa relação dos militares com a política, que de certa forma explica o atual cenário político do país. Muita coisa foi dita sobre esse assunto, a gente mesmo aqui no Pauta Pública já falou sobre os militares no poder, mas o livro da Natália realmente vai além da superfície e mostra tudo o que está em jogo nessa história. A gente sabia que vocês iam ficar com saudade da Natália, então a gente já emendou a saída dela com essa entrevista imperdível. E logo mais a gente também tem uma estreia. Quer entender melhor um assunto e ainda contar com um comentário sempre intrigante e interessante? Em breve todo o Pauta Pública vai trazer o Linha Fina com a Marina Amaral. Se preparem! E como sempre, a gente vai ter nesse programa dicas culturais no A Boa do Povo e a leitura de algum recado que vocês nos enviaram no Cartinha Pública. Agora chega porque a gente não quer atrasar o avião da Natália para Harvard e vamos para o Pauta Pública. Nath, muito bem-vinda ao Pauta Pública pela 3ª vez, agora para falar sobre o seu maravilhoso livro. E eu queria começar pelo seguinte: a tua obra narra os assassinatos de civis cometidos por militares e os impactos da intervenção da corporação em áreas da vida civil brasileira. E você puxa um fio a partir do caso Evaldo, assassinado pelo Exército com mais de 80 tiros, quando ia a um chá de bebê. Um caso que, inclusive, você cobriu longamente aqui na Agência Pública. Aí a pergunta é mais ampla. Eu queria saber como é que o caso Evaldo se conecta com tudo que a gente está vivendo hoje. Queria que você explicasse esse quebra-cabeça pra gente.
Obrigada. Eu acho que tem duas maneiras que dá para entender fácil como se conectam. A primeira é que quando houve o assassinato do Evaldo, houve uma repercussão muito grande, as pessoas ficaram muito chocadas porque elas não percebiam que aquele era apenas mais um caso, né? Para essa investigação que eu fiz pela agência pública, comecei pela agência pública em 2018, eu consegui localizar 35 mortes que aconteceram com grandes indícios de que foram perpetradas pelo Exército, que não houve nenhuma punição. O Evaldo, ele é a 33ª, tem mais duas ali, né? Tem a do Luciano, né, que é aquele rapaz, o catador, que tenta ajudá-lo e é fuzilado em plena luz do dia, e há um outro rapaz que também, naqueles mesmos dias, foi também fuzilado pelo Exército. Naquela época pareceu para muita gente que era uma coisa excepcional, mas não era. Já havia vários outros casos, porque se normalizou, principalmente a partir do governo Lula e com as ocupações das favelas para a política de UPP, no Rio de Janeiro, muito ligados aos mega-eventos, né? Ou seja, a política de pacificação era para a gente ter mega-eventos sem violência exacerbada no Rio de Janeiro, e aí começou a se adotar cada vez mais essa estratégia de GLO, né? Operações de Garantia de Lei da Ordem, que dominavam uma favela inteira, controlavam territorialmente uma favela inteira durante mais de um ano. Isso aconteceu no Alemão, aconteceu na Maré e aconteceu em várias outras favelas. E foi assim que foi se tornando comum esse tipo de morte, mas outra coisa foi se tornando mais comum, os abusos, as violações. Acho que o livro ele descreve isso bem. Elas vão ficando mais descaradas, mais frequentes e mais violentas, né? Então, quando ocorre a morte de Evaldo, você já tinha tido em 2017 uma chacina no Salgueiro que teve 9 mortes. Chacina mesmo. Homens saindo da mata, vestidos como exército, que fecharam uma estrada ali onde o exército tinha detectado que era onde traficantes fugiriam num cerco à favela e atiraram em todo mundo, e atiraram em vários civis. Já havia tido, durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, uma suspeita, enfim, na verdade muito bem documentada, de tortura no quartel do Exército, na Vila Militar, tortura gravíssima, com método, tentando obter informações sobre os criminosos do Alemão e mostrando imagens, ou seja, uma coisa muito pensada e que infelizmente, né, lembra muito a ditadura. Então, quando isso aconteceu, era apenas mais um elemento nessa expansão do emprego das Forças Armadas na segurança pública. E o que decorre disso, né? Na verdade, o livro se chama Dano Colateral, Mortos Civis no meio de uma operação militar. E eu peguei essa frase porque é uma frase do general Eduardo Vilas Boas. Ele diz que a gente precisa discutir os mortos que vão acabar acontecendo. Então, isso é por um lado. O que aconteceu com o Evaldo ele decorre de algo que vem acontecendo. E o que aconteceu com o Evaldo também decorre do outro processo paralelo, que é a militarização da política. Porque o Evaldo ele é morto em abril de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e aquela morte é totalmente ninguém, não é vamos investigar, vamos descobrir, não, o exército não mata ninguém, Bolsonaro diz isso, Mourão defende o exército, há uma defesa muito clara, e aí a AGU age muito claramente para defender os soldados, não em busca de justiça. Também já era uma consequência da militarização, né, do governo federal, o jeito como o governo reagiu a isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito da legítima defesa imaginária, porque é uma coisa tão surreal que eu acho importante assim, contar para as pessoas o que é a legítima defesa imaginária. E se você conhece também outros países que têm alguma coisa parecida com isso, assim, ou se isso é uma coisa bem brasileira. O que vai acontecendo nesse processo de GLOs e de morte de civis? Mortes são os casos mais inescapáveis, né? Há muitos civis que foram feridos, por exemplo, na Maré, que perderam perna, que não se sabe, esses casos não foram registrados, nem as mortes foram registradas pelo Exército, né? Eu, no começo da pesquisa, fiz pedido de lei de acesso à informação e descobri que eles não tinham registro, nem acompanhavam essas mortes. Eles mandaram dados muito incompletos. E o que acontece é que há uma variedade de procedimentos do próprio Exército para
encobrir essas mortes e para que elas não sejam punidas. A primeira delas é que o IPM, o Inquérito Policial Militar, é conduzido pelo próprio Exército. Nunca vi nenhum IPM que apontasse, de fato, houve um homicídio e os soldados deveriam ser julgados, nenhum deles. A grande maioria, a postura inicial é que era legítima defesa, os soldados estavam apenas defendendo a sua vida. E depois o caso ele é passado para o Ministério Público Militar. Algumas vezes ele morre aí mesmo, o Ministério Público Militar não vê crime, e em alguns casos vê crime, investiga e vai para a Justiça. Quando ele vai para a Justiça Militar, eu vi 3 casos em que absolveu-se ou decidiu-se pela não culpabilidade dos soldados por uma expressão que é legítima defesa putativa, que é a mesma coisa que legítima defesa imaginária. O mais gritante deles é o do Vitor Santiago, que é um rapaz que estava voltando de um bar na véspera do Carnaval de 2015, na Maré, e o carro deles foi fuzilado. Eles não ouviram nada, eles não viram nada na rua, bloqueio nem nada, não ouviram pedido de parada, e o carro deles foi fuzilado e o Vitor ficou imediatamente paraplégico. E quando o caso dele foi a julgamento no Tribunal de Justiça Militar, o Ministério Público Militar, que é o órgão de acusação, deveria acusá-lo, deveria pedir a condenação, decidiu pedir absolvição porque disse que foi legítima defesa imaginária, ou seja, a legítima defesa significa que você pode proteger a sua vida, qualquer um pode fazer isso, e o soldado numa operação de GLO pode proteger a própria vida. Mas nesse caso, por ele ter imaginado estar em perigo, ele poderia ter atirado, por mais que tivesse matado ou ferido um cidadão, né? O Ministério Público decidiu pedir, não, ele era um lugar muito perigoso, a gente não pode descartar que era no meio de uma favela, que eram soldados, etc, etc, e disse que como o soldado estava imaginando estar sob ataque, ele legitimamente poderia atirar e não configura crime. E aí a juíza acatou e os juízes militares também acataram, lembrando que o Tribunal Militar é uma juíza civil ou um juiz civil e 4 militares, e é por maioria, né? Então, eles acabaram absolvendo o soldado que deixou o Vitor paraplégico. E eu acho isso muito interessante, porque quando você vê uma situação como a do Pazuello, e aí uma relação muito direta com o que está acontecendo. Pazuello, ele descumpriu, né, o código do militar ao participar de um ato político ao lado do Bolsonaro e não foi punido. E na cara de todo mundo, né? Para mim, isso é a mesma coisa. Há uma tradição de não punição nas Forças Armadas nos casos que são politicamente sensíveis, assim decididos pelo alto comando, por um lado, e esse era o caso, obviamente, ou seja, obviamente era uma infração, mas o comandante do Exército resolveu não punir, e não, os órgãos que deveriam ou que poderiam fazer o monitoramento e essa punição também não fazem. Há uma condescendência enorme, inclusive dos órgãos civis. Eu acho um absurdo, por exemplo, que o comandante do Exército naquele momento tenha sido convocado pelos parlamentares para se explicar. E o próprio Pazuello, porque o parlamento tem essa premissa, né, de convocar quem quiser, enfim. E não fazem isso, né? Por um lado, as Forças Armadas lutam pela impunidade quando lhes convém, obviamente a gente sempre lembra dos crimes da ditadura, né? E da Comissão da Verdade, como eles agiram, etc. E por outro lado, os civis também não impõem o poder que têm sobre os militares. Uma coisa que é muito interessante, até muita gente tem perguntado isso para você desde o lançamento do seu livro, alguns homens do presidente, digamos assim, militares, né, que estão diretamente envolvidos com essa análise que você faz histórica, né, que seu livro tem muito isso, de fazer esse traçado dos últimos anos, que alçam, de certa maneira, os militares a vida civil novamente, né? Então a gente tem o general Heleno, a gente tem o Braga Neto. O general Heleno, por exemplo, esteve na missão do Haiti. O Braga Neto foi o homem responsável pela intervenção, né, no Rio de Janeiro. E aí eu queria te perguntar de que forma, né, esses fatos que você narra no seu livro, eles refletem as consequências dessa presença militar hoje nessas áreas da vida pública civil. Como é que você vê essas conexões? Olha, é interessante porque eu não sou uma analista, né? Então, assim, eu sou jornalista, sou observadora da realidade. Então, assim, é inegável que as figuras que ganharam proeminência nas Forças Armadas nos últimos 10 anos são
pessoas que comandaram operações de GLO, que participaram do Haiti. O Haiti, todos os comandantes concordam que marcou uma geração. O Brasil ficou no Haiti 13 anos e mais de 37 mil militares brasileiros passaram pelo Haiti. Criou-se uma nova estratégia, novas maneiras e táticas de ocupação de território, de controlar a favela, de combate urbano, etc, etc. Isso tudo criou-se no Haiti e, ao mesmo tempo, os comandantes do Haiti ganharam prestígio interno e também ganharam prestígio externo, ganharam prestígio junto ao Poder Executivo, ao Legislativo, também à imprensa, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, quem me falou isso foi o Celso Amorim, porque eu perguntei para ele, Celso, você reparou, né, que dos 9 comandantes do Haiti vivos, 6 tiveram papéis muito importantes durante o governo Bolsonaro. Estou falando só de comandante da MINUSTAH inteiro, porque há outros, tipo, por exemplo, o ministro Tarcísio, que também esteve no Haiti, com um cargo relevante ali, mas não foi comandante. E ele me disse, e eu acho que eu concordo, os comandantes do Haiti, eles ganharam proeminência e eles começaram, por exemplo, a dar entrevistas, ser chamados como especialistas em segurança. Acho que se ensaiou uma volta mesmo a imprensa, né, querendo ouvi-los. Quando havia operação de segurança nacional mesmo, operação GLO, o Heleno vivia dando entrevista, ele era visto como analista e etc, etc. Essas pessoas aproveitaram, se forjaram atores políticos, né, nesse processo. Então, eu também acho que é isso, uma coisa é muito relacionada à outra. Abre-se espaço, eles também vão abrindo espaço. E há uma coisa muito interessante, porque com essa proeminência ganhada no Haiti, alguém falou empoderados, ficaram empoderados com o Haiti e pensaram, né, a gente poderia ajudar a resolver a questão de segurança no Brasil, aplicando aqui algumas das técnicas, algumas das estratégias que a gente aprendeu lá e etc. Por um lado, e por outro lado, um grupo de comandantes, que é o grupo do alto comando do general Vilas Boas, e muito sob o comando dele, o general Vilas Boas, ele conta que ele decidiu que o exército precisava ser ouvido com naturalidade nos assuntos relacionados à defesa e à segurança. Então ele traça uma estratégia, aquele tweet famoso que ameaçou o Supremo é parte dessa estratégia. Essa estratégia incluiu criar as redes sociais dele e dos comandos do Exército, incluiu colocar comandantes do Exército para dar entrevista, isso tudo foi organizado e armado, e conseguir espaço na sociedade. Eles conseguiram. Isso é uma estratégia que foi montada porque ele queria que o Exército deixasse de ser o grande mudo, que era uma postura que tinha sido adotada depois da ditadura, e desse palpite, né? Porque eles dizem, e aí o general Tiguen também acha isso, que eles foram deixados de lado em decisões relevantes que eles deveriam ter palpitado durante os governos que eles veem como os governos de esquerda, né? O governo Fernando Henrique, Lula e Dilma. Então, eles ficaram empoderados e também trabalharam com estratégia para voltar a palpitar, sim, nos assuntos nacionais. Nada que acontece, principalmente nessa instituição extremamente, né, estratégia, os caras vivem disso, assim, nada é por acaso. A gente sabe que esse cenário, ele muda o tempo todo. Enfim, mas como você avalia, né, a situação Bolsonaro-militares nesse momento que a gente está vivendo? Você acha possível fazer aquela famosa previsão para 2022? Vai ter golpe, já teve golpe, estamos num golpe. Como você vê isso? Não acredito que teve golpe. Acho que os militares, eles participaram de maneira ilegal de acordos em relação ao impeachment da Dilma. Isso está bem registrado pelo próprio Temer. O Temer conta que ele se reuniu, né, com o Etigoyen, com o Vilas Boas, enquanto vice-presidente, o que não pode, e eles encontraram ali grandes afinidades, tal, aqueles cavalheiros lá se encontrando, uma coisa maravilhosa. Mas o governo Bolsonaro, ele tem o apoio de vários militares e tem vários militares que também já participaram e já saíram do governo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que esses militares que estão no governo não vão sair do governo. Quem era para sair já saiu, o expurgo já aconteceu, né? Aqueles mais críticos já saíram. Esses vão continuar com o Bolsonaro. Os que saíram também não saíram para sair da política e falar lugar de militar, não é na política, que é a minha opinião. Eles saíram e hoje estão falando numa terceira via, ou seja, continuam tranquilamente atuando politicamente, sem nem refletir sobre o mal que isso já causou. E assim, não acredito em golpe militar. Acho que inclusive é super importante a reportagem da Patrícia Campos Mello, que houve um aviso, né, do governo americano, quando o assessor de segurança nacional deu aquele aviso sutil, olha, não, don't mess with the
elections, né? Não brinque com as eleições, porque obviamente uma desestabilização no Brasil tem potencial de desestabilizar toda a região. Então, os Estados Unidos estão de olho e não é de interesse dos Estados Unidos. Já vi algumas especulações nesse sentido, acho que nesse momento, de jeito nenhum, ainda mais para um governo de ultradireita. Mas o que acontece é que a democracia já se corroeu profundamente. Um exemplo disso, saiu também recentemente notícias de que, por exemplo, o Lula está fazendo gestos para se aproximar ou abrir diálogos com os militares. Não vou nem julgar se nesse momento é necessário ou não. Não é uma democracia normal quando líderes políticos têm que fazer gestos para militares. Isso já está acontecendo desde as últimas eleições. Nas últimas eleições, todos os principais candidatos, inclusive o Haddad, foram procurar o Eduardo Vilas Boas para ouvir os interesses das Forças Armadas, etc, etc. Isso tudo já estava acontecendo. E o governo Temer, eu acho sempre importante lembrar, o governo Temer ele foi muito fundamental nisso, porque houve um acordo, era um governo muito fraco, houve um acordo anterior ao impeachment, e ele colocou no GSI, que ele recriou, o Etchegóin, braço direito, irmão amigo do comandante do Exército. E ele virou um grande ministro. E o governo Temer tinha uma popularidade muito baixa, já chegou a ser mais baixa do que a da Dilma, chegou a 4%, e o governo se manteve, muito também pelo apoio muito explícito ali do Exército, para manter o que eles dizem de estabilidade. Para mim, o que isso significa? As Forças Armadas brasileiras, em especial o Exército, têm uma visão de si próprio como grande fiador da nação, e o Poder Civil não conseguiu se impor o suficiente para que eles, de fato, entendessem qual é o lugar, ou qual deveria ser o lugar de um exército, de umas forças armadas num país democrático. Foi mal resolvida a nossa transição, a Comissão da Verdade deu ruim, né? Ou seja, ao invés de a saída natural de uma Comissão da Verdade seria, por exemplo, o exército pedir desculpas, e o Vilas Boas, isso eu relato no livro, mas ele diz no livro dele, decidiu não pedir desculpas com seu alto comando, porque acharam que isso ia afetar a moral da tropa. E a gente tem um exército que, até hoje, oficialmente se orgulha de ter dado um golpe de Estado. Isso não pode funcionar, né, numa democracia. Então, assim, a democracia já se deteriorou, e o livro olha especificamente como isso tem a ver com a volta dos militares ao governo, ao poder, né. Não sei quando eles vão sair, não sei como eles vão sair, e independente de Bolsonaro sofrer um impeachment ou Bolsonaro ser derrotado, isso não significa que eles vão sair da vida pública brasileira. Acho que só vamos conseguir, de fato, rediscutir. Primeiro tem que ter um plano, tem que ter um projeto, tem que querer enfrentar essa discussão, e eu acredito que é preciso rediscutir o artigo 142, que é o artigo que determina para que servem as Forças Armadas, e determina que é missão e função das Forças Armadas garantir a lei e a ordem no Brasil, o que é um grande problema, porque diferentemente de outros estados, em que ele é responsável pela defesa de ataques externos, quem defende a lei e a ordem defende de ataques internos. Então, necessariamente, você tem uma função em segurança aí. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas você meio que já respondeu a pergunta, que é essa questão do golpe, e aprofundar isso, mas eu vou fazer uma outra questão, que tem a ver justamente com o fato de cobertura dessa temática militar, né? Aí eu vou falar um pouco de jornalismo. Porque é isso, teu livro demonstra uma capacidade que você sempre teve de investigação profunda das temáticas brasileiras aí. E é muito sintomático para mim que quando se trata do tema militares no Brasil, a sensação que eu tenho é que a imprensa brasileira caminha num terreno minado, assim, para fazer uma analogia com o tema. Você acha que falta, e por que faltaria, né, uma melhor inserção da cobertura da imprensa dos militares, com mais fontes? A sensação que dá é que são sempre fontes difíceis de conseguir, e aí até a experiência do seu livro acho que pode trazer um pouco luz sobre esse assunto. Queria que você comentasse. Olha, eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa muito relevante em relação aos militares, às Forças Armadas e especificamente ao Exército, que há um comando no Exército que é o comando de comunicação. Eles veem toda a comunicação relativa ao Exército como muito estratégica. Aliás, quem comanda a comunicação do Exército hoje é o general Richard Nunes, que foi o interventor colocado pelo Braga Neto no Rio de Janeiro. Olha o tamanho de quão importante para eles é. E eles controlam muito a narrativa. Então, uma das coisas, por exemplo, a narrativa de que o Haiti, por exemplo, foi uma excelente operação e deu muito certo, foi muito controlada pelo Exército.
As GLOs, a mesma coisa. As operações, e quando você vai conversar com os generais, por exemplo, nenhum general disse para mim que valeu a pena a GLO. Todos falaram que as operações que eles mesmos comandaram não deram em absolutamente nada. Agora, se você vai olhar, a cobertura é sempre foi bom, deu certo, acabou com o crime pelo menos por um tempo. Há um controle muito grande dessa narrativa. Por um lado. Por outro, principalmente em relação às ações de segurança pública, houve um apoio muito grande dos principais canais de comunicação e, obviamente, da Rede Globo, que é a única imprensa no Rio de Janeiro. Controla o mercado de uma maneira incrível lá no Rio de Janeiro. E aí eu acho muito curioso, por exemplo, que no ano, isso eu coloco no livro, no ano em que teve aliás, acho que um ano depois, ou no mesmo ano, em que teve a ocupação do Alemão em 2010, a Globo estava fazendo uma novela que chamava Salve Jorge, e um dos personagens era um soldado que participava de uma operação de pacificação, e ele fincava a bandeira no alto do morro, e aquilo era o símbolo de libertamos esse lugar. Então, assim, eu acho que houve um apoio, não só nisso, né? A Globo apoia essa política há muito tempo, nessa política repressiva e violenta de lidar com a segurança pública no Rio de Janeiro, e apoiou, sim, tanto as UPPs quanto o emprego das Forças Armadas. Houve muito pouca crítica. Inclusive, durante a intervenção militar, que houve, por exemplo, aquele caso horroroso que eu mencionei, de tortura dentro do quartel do Exército, dentro da Vila Militar, e houve uma cobertura muito positiva da intervenção. Eu acho assim, cobertura positiva é um problema, nós somos jornalistas investigativos, tem que cobrir, tem que ser crítico, porque, quer dizer, enfim, você pode cobrir notícia, etc., mas é muito importante você ter uma visão crítica, muito importante, porque sempre tem problema, pode ser a melhor pessoa do universo, vai ter problema. O papel da imprensa é encontrar problemas, expor problemas para que as autoridades, para que as instituições se melhorem, esse é o nosso papel. Se você tem uma cobertura que é só positiva, você não expõe os problemas, então os problemas da intervenção eles só foram aparecer muito tempo depois. A TCU fez um trabalho bom sobre a intervenção, demonstrando que os militares acabaram comprando um monte de equipamentos para eles mesmos e não para as polícias, por exemplo, que era o que deveria ter acontecido. Depois da intervenção, começou-se a utilizar helicópteros para atirar em favelas. Então, a consequência da intervenção. Houve uma explosão de mortes por policiais no ano da intervenção. Isso tudo foi aparecendo depois. Por quê? Não houve uma busca de cobrir criticamente essas questões. E eu acredito que no começo do Bolsonaro também a imprensa ficou um pouco perdida, mas hoje em dia já está muito mais crítica, não só em relação aos militares que estão no governo, mas com relação às Forças Armadas. Então, acho que a gente melhorou muito. Mesmo assim, ainda é muito ruim, assim, a gente está muito engatinhando. E para as nossas Forças Armadas, se porventura tivermos um desfecho que seja melhorar a nossa democracia, essa cobertura tem que se solidificar e se melhorar, cavando fontes, frequentando os espaços militares, fazer uma cobertura crítica desses clubes militares. Esses clubes militares que eles só ameaçam golpe, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Desde o governo Dilma, desde o governo Lula, eles só ameaçam golpe, estão ameaçando de novo. E são pagos pelo dinheiro público, né? Os clubes militares são financiados pelo dinheiro público. Todos esses generais têm as suas aposentadorias, eles se aposentam com 100% do salário de dinheiro público. É essa a perspectiva que tem que aparecer e que não aparece, né, na cobertura. Obrigada, Nath, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada a vocês, gente. Muito, muito bom voltar aqui. Obrigada a vocês. A convite dos meus colegas aqui, posso falar com vocês mais um pouquinho, agradeço muito, viu? Quem acompanha a Boa do Povo sabe que a gente adora indicar livros e é por isso que é muito bom anunciar a volta do Põe na Estante, da Gabriela Maier, podcast que é o nosso parceiro na Rede Guarda-Chuva. Essa temporada é um giro pela América Latina que estreia com o livro Dona Bárbara, de Rômulo Gallegos. E o episódio 1, Venezuela, tem como convidados a doutora em Relações Internacionais Érica Medina, que é venezuelana, e o Vinícius Barbosa, autor do perfil Latina Leitura no Instagram. Minha cabeceira já está ansiosa por essa temporada. Vai lá no feed do Põe na Estante para conferir. Então chegou a hora do A Boa do Povo, nosso quadro com dicas culturais. E como vocês já sabem, convidado é prioridade por aqui. Natália Viana, por favor, a sua Boa do Povo. Eu pensei muito e eu resolvi
só sugerir um filme legal. Não é profundo, não vai ajudar a explicar a crise da democracia, não é uma leitura que vai levar uma semana. É um filme muito legal que eu vi ontem para esquecer isso tudo, e que também é legal porque na verdade é um filme bastante idealista. Chama Rose Island, Ilha Rosa, né? Seria em português. É a história de um italiano que acho que na década de 70 resolveu construir uma ilha fora das águas da Itália, em águas internacionais, e decretou esta ilha um país independente. É na verdade uma plataforma de madeira e de ferro, e que ele transforma numa ilha de balada. Fica indo um monte de italiano lá, se divertindo, eles criam sua própria lei, eles adotam o Esperanto como língua oficial, e tem passaporte, começam a dar cidadania, e ele consegue ir até o Conselho da Europa para pedir para ser reconhecido como um país independente. É sensacional. E é apenas um cara que descobriu que tinha um limite aí de águas territoriais e resolveu ir para um lugar onde ele pudesse fazer o que ele quisesse sem ter que seguir a lei de nenhum país. Muito divertido, super recomendo, está no Netflix. Bom, vou aproveitar então aqui, Deep, se você me dá licença, antes de passar a bola para você, porque o que eu vou indicar também tá na Netflix e a gente não tá sendo pago por isso, que é uma série antiga até da Netflix já, que é de 2019, que eu comecei a ver só recentemente e tô achando realmente surreal, para dizer o mínimo, que chama Bandidos na TV, que é a história de um apresentador brasileiro que é de Manaus, e que a história gira em torno do fato... Ele chama Wallace Souza, esse apresentador. Na verdade, ele é político e veio para a política a partir desse programa de televisão que chamava Canal Livre. E a história é tão surreal porque parece que ele matava literalmente pela audiência. Não quero dar spoilers, mas assista a série, sério. E depois mande uma cartinha pública para mim dizendo o que você achou dessa série surreal, também na Netflix. Agora eu passo a bola para Andréa Dipp. A Minha Boa do Povo é a mostra individual da artista Carmela Gross, que inaugura essa semana na Galeria Vermelho e vai até dia 18 de setembro. Ela exibe 3 novas instalações: X, Fonte Luminosa e Cabeças, todas de 2021, e o vídeo Luz del Fuego 2, de 2018. Momento Cartinha Pública. Essa vinheta já deixa a gente no clima dos recados que vocês nos enviaram pelas redes sociais ou pelo e-mail podcasts@apublica.org, como é o caso da querida aliada Cíntia Barros, que nos escreveu o seguinte: quase morri com a notícia de que o personagem da semana, quadro da Natália Viana, chegava ao fim. Tanto me inspirou esse quadro. Toda semana antes do podcast pensava em alguns temas para o quadro e isso ajudou muito como exercício a minha criatividade. Bem, como tudo na vida tem começo, meio e fim, só posso desejar a Natália uma experiência maravilhosa e cheia de novos sonhos, novos desejos. Que seja bem-vinda, Marina Amaral. Já deixo aqui registrado que não tenho a menor dúvida que também vai ser maravilhoso o novo quadro, como tudo que a Pública produz. Orgulho de ajudar esse time. Um beijo, Andréa Dipp e Thiago Domenici e não Domenici. Então vamos aproveitar que a gente tem a Natália com a gente para comentar essa cartinha tão fofa da Cíntia, nossa aliada. Muito linda, Cíntia. Obrigada pela cartinha. Fiquei emocionada. Inclusive, Cíntia é o nome da minha irmã, que me deixa ainda mais feliz. Mas agradeço muito, viu? Os nossos aliados são muito especiais. A gente gosta muito de ouvi-los. Gosta muito de ter essa relação próxima com eles e são, obviamente, são a alma da Pública, são aqueles que fazem a Pública existir. Então, se você não é aliado, torne-se aliado. E se você quer atrair boa sorte, fica a dica. Assine o Pauta Pública, onde você costuma ouvir podcasts, porque além de receber os episódios, você contribui para a nossa relevância nas plataformas e mais pessoas podem conhecer o nosso trabalho. Se você usa o Apple Podcasts, pode dar aquelas 5 estrelas de aliado e fazer um comentário que ajuda a gente muito também. E tudo isso aqui é mantido graças aos nossos aliados, então acesse aliados.apublica.org e veja como contribuir para o nosso jornalismo se fortalecer cada vez mais. A gente se encontra então em 15 dias
Um abraço e até lá. Até mais.